Oi, tudo bem com você? Eu já estou muito feliz por vir aqui falar um pouco sobre a vida e a obra de um dos meus escritores favoritos, o português José Saramago. Até o momento, ele é o único escritor em língua portuguesa laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Antes deste prêmio, no entanto, ele já havia recebido vários outros prêmios pelo conjunto da sua obra ou por obras específicas, dentre eles o Prêmio Camões, que é o maior prêmio para escritores em língua portuguesa. Eu li alguns livros do José Saramago ao longo da minha vida e o 7º deles foi lido agora no mês de junho. E durante esta leitura eu senti muita vontade de reler outras obras dele que eu já conhecia e também de ler outros livros dele que são mais famosos e que eu nunca li. Por exemplo, Evangelho segundo Jesus Cristo e o Ensaio sobre a Cegueira, que são duas obras muito famosas, uma delas famosa pela polêmica, mas que eu nunca li. Enquanto eu fazia o roteiro para a resenha deste livro, eu percebi que no ano que vem, se estivesse vivo, Saramago faria 100 anos. Então eu joguei que seria uma boa ideia aproveitar a iminência desse centenário de nascimento do José Saramago para fazer um período de leituras dedicado a ele. Não só como uma homenagem, mas também como um pretexto desses que a gente encontra para ler ou reler os nossos autores favoritos. Eu pretendo ler toda a obra dele? Não, e nem seria possível porque ele escreveu mais de 40 livros, então eu teria que passar um período de tempo aí me debruçando exclusivamente sobre a obra dele. Romances ele escreveu 18, peças de teatro foram 5, e eu pretendo me concentrar nesses dois gêneros, além de um livro de memórias. E além disso ele escreveu contos, crônicas, livros para criança. Ele fez sucesso relativamente tarde, porque ele tinha em torno de uns 40 anos, mas até o final da sua vida ele conseguiu manter uma atividade ali muito interessante e deixou também um romance inacabado e um que ele havia tentado publicar na sua juventude, não havia conseguido e deixou separado para que os seus herdeiros decidissem o que fazer com esse livro, que acabou sendo publicado, que foi o Claraboy. Saramago, então, nasceu no dia 16 de novembro de 1922, em Portugal, e veio a falecer em 18 de junho de 2010. Nesses 87 anos, além de escritor, ele foi também serralheiro, funcionário público, jornalista, crítico literário. Ele teve uma vida bastante interessante e bastante agitada também, porque ateu e comunista, ele naturalmente não era muito bem-vindo pelas instituições mais conservadoras. E esses seus dois posicionamentos de vida ficam muito claros ao longo de várias das suas obras, se não de todas. Não tem como falar sobre o conjunto todo da obra, porque li apenas 7 livros desses mais de 40 que ele escreveu. Mas se você nunca leu José Saramago, certamente já ouviu falar que ele tem um estilo peculiar de escrita ou que ele toca em temas polêmicos, sejam temas sociais, religiosos ou políticos. Pelo que eu já li das obras e sobre as obras dele, posso dizer que são temas muito recorrentes, críticas ao Estado, à Igreja e ao capitalismo, ou especialmente ao consumismo. E ele sempre utiliza de elementos fantásticos para construir as suas histórias. Normalmente os seus livros se baseiam em acontecimentos que no mundo natural, no mundo real, seriam impossíveis. Então são sempre situações fantasiosas, absurdas, como por exemplo o descolamento da Península Ibérica no Jangada de Pedra, ou a construção de uma passarola que voa em Memorial do Convento, a morte que para de trabalhar em As Intermitências da Morte, o ano da morte de Ricardo Reis, que na verdade Ricardo Reis é um heterônimo do Fernando Pessoa, ele é um personagem para o qual o José Saramago constrói uma biografia e que conversa com o fantasma do Fernando Pessoa. Enfim, são sempre situações alegóricas que nos ensinam muito e também colocam o dedo em algumas feridas, em alguns valores e também no nosso ego de vez em quando. Além destes temas recorrentes e dos acontecimentos insólitos que o José Saramago narra, nós também sabemos que é bem conhecida a sua forma muito peculiar de escrita. Eu fico um bocado aborrecida quando eu leio ou escuto alguém dizer que o Saramago não usa pontuação. Ele usa sim, o que ele faz é subverter as regras gramaticais e ele usa isso de uma forma muito metódica, inclusive. Ele substitui alguns pontos por vírgulas, e ele mantém os seus diálogos também entre vírgulas. Então ele suprime o uso de 2 pontos e travessão para a montagem dos diálogos e se utiliza da seguinte forma: vírgula, letra maiúscula, começa a frase que seria a fala do personagem, no encerramento dessa fala outra vírgula,
letra maiúscula porque começa a fala do próximo personagem. Então, é uma estrutura muito lógica, muito bem organizada, que requer sim um pouco de atenção para que a gente não se perca na leitura, mas que não torna o texto incompreensível ou muito difícil, como algumas pessoas às vezes imaginam. Eu não sabia por que o Saramago optava por escrever desta forma, até que eu vi uma entrevista dele e tudo fez muito sentido. Ele se utiliza da oralidade para estruturar os seus diálogos. Então, se você tem dificuldade em compreender a forma como o Saramago escreve, leia em voz alta. Vai fazer muito mais sentido para você. Eu fiz esse teste enquanto eu lia As Intermitências da Morte e realmente, se você lê o texto dele em voz alta, fica muito mais claro, muito mais fácil para você compreender até o ritmo que ele utiliza na montagem dos diálogos. Esse meu conselho de ler em voz alta não é a invenção da roda. Na verdade, eu estou copiando um conselho que se dá normalmente para quem vai ler Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, também uma obra muito pautada pela oralidade. Então, como este conselho faz muito sentido para Grande Sertão Veredas, eu resolvi experimentar na leitura de José Saramago e percebi que fazia tanto sentido quanto faz para a leitura de Grande Sertão Veredas. Se você nunca leu e se você se intimida por essa forma do Saramago de escrita, experimenta e depois me conta se deu certo. E uma outra característica do José Saramago, sobre a qual eu quase não vejo comentários, é a respeito das suas personagens femininas. Normalmente, as mulheres dos livros do José Saramago são muito fortes, muito senhoras de si. Elas que, de certa forma, carregam a história. Eu já tinha esta impressão após a leitura de Memorial do Convento e de Todos os Nomes. E depois eu vi uma entrevista do próprio José Saramago em que ele menciona isso, que as mulheres, nas palavras dele, são o motor do livro, mesmo quando elas não são as protagonistas. Eu não li o ensaio sobre a cegueira, mas eu me lembro de ter visto o filme e de já ter visto outras resenhas. E uma das personagens principais ali, a que sustenta a observação social que o Saramago expõe no livro, é a mulher do médico. E neste livro, como em alguns outros, As Intermitências da Morte, por exemplo, os personagens não têm nome. E no próprio As Intermitências, né? Quem é o personagem que carrega a história? A morte, que se faz personagem do meio do livro para frente. Então, quando você estiver lendo qualquer livro do Saramago, presta atenção na importância que a figura feminina tem para ditar os rumos da história. Se você nunca leu José Saramago e tem dúvidas sobre por qual livro começar, ou se já começou algum livro dele e acabou largando porque achou muito complicado, muito difícil, eu vou fazer coro às muitas pessoas que recomendam que se comece a leitura por As Intermitências da Morte, um livro dele que eu li, e realmente é um livro muito mais palatável, muito mais tranquilo de se compreender, e é um livro curto também. E para ajudar, é um livro muito engraçado. A resenha sobre este livro é o próximo vídeo aqui do canal. Falarei em mais detalhes sobre essa obra, mas já adianto que é um texto muito irônico, muito divertido e leve, apesar de tratar de um tema mais pesado, que é a ausência da morte. Mas enfim, como eu disse, esse aqui é um excelente livro para se começar a ler José Saramago. E o que ler em seguida? Bem, como eu disse, eu não li toda a obra do José Saramago para estabelecer uma ordem de leitura. Mas sei quem leu e sei quem fez uma lista muito confiável, que é o Nicolas, do Las Hojas Muertas. Ele já leu todos os romances do José Saramago e fez um vídeo, acho que é um vídeo até meio antigo, tem uns 5, 6 anos, em que ele expõe os seus motivos para sugerir uma ordem de leitura. Eu vou deixar o link para esse vídeo dele aqui embaixo, mas eu já adianto que eu mesma, embora esteja sugerindo o vídeo dele por confiar no seu trabalho, não vou seguir exatamente essa leitura por uma questão muito prática. Ele, como tantas outras pessoas, sugere que o primeiro livro seja As Intermitências da Morte. E em seguida, para que a gente já entre de cara nas maiores polêmicas do José Saramago, ele sugere a leitura de O Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, que são as suas duas obras mais polêmicas por trabalharem muito versões da Bíblia, né? Ele cria um Jesus muito humanizado em O Evangelho segundo Jesus Cristo, faz uma releitura do Novo Testamento, e em Caim ele faz uma releitura do Velho Testamento. Lembra que eu disse que ele é ateu, né? Então, muita gente não gosta do que ele escreveu nesses livros, e embora eu seja cristã, eu não tenho muito problema assim com literatura que questiona textos sagrados. Enfim, seriam as duas próximas indicações do Nicolas. E em seguida, ele recomenda a leitura de O Homem Duplicado e Todos os Nomes,
que são 2 livros que eu já li. Eu até pretendo reler, principalmente O Homem Duplicado, que é um livro muito bonito. Mas eu prefiro privilegiar, por enquanto, a leitura de novos livros. E viriam ali, em seguida, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez, necessariamente nesta ordem, segundo o conselho do Nicholas. Por quê? Não sei, ele não disse o porquê. Mas como eu disse, eu confio nas indicações dele. Então, como esses 2 livros estavam com um preço escandalosamente baixo na Prime Day, comprei estes 2, que serão as minhas próximas leituras. Portanto, agora em julho, começo a ler Ensaio sobre a Cegueira e pretendo ler em agosto Ensaio sobre a Lucidez. Entre setembro e outubro, eu devo ler Memorial do Convento. Aliás, reler Memorial do Convento. Este é um dos meus livros favoritos da vida e eu estou até bastante ansiosa. Tive que me conter para não começar esse meu projeto de Saramago por este aqui, porque, como eu disse, é uma releitura e eu quero privilegiar livros novos. Aqui existe um padre que constrói uma passarola, que seria algo muito parecido aí com um Zeppelin, com a ajuda de um casal, Blimunda e Baltazar. E esses 3 têm uma cumplicidade e o Baltazar e a Blimunda têm uma das histórias de amor mais bonitas que eu já li no livro. O Nicholas ganhou minha confiança nesse comentário, porque ele diz também que a história de amor que existe aqui é uma das mais bonitas da literatura. Neste momento eu falei, tá aí uma pessoa que sabe o que tá falando. Brincadeira, eu já confiava no trabalho dele bem antes disso, mas é que é uma opinião que acabou coincidindo com a minha. E como já ficou claro, eu estou esperando outras promoções para adquirir os próximos livros que eu pretendo ler. Do que eu li dele, eu não pretendo reler A Viagem do Elefante, que foi o único livro do José Saramago de que eu realmente não gostei, achei um livro muito esquisito. Pretendo reler Memorial do Convento, Todos os Nomes, O Homem Duplicado, Objeto Quase, que é um livro de contos, e In Nomine Dei, que é uma peça de teatro. Então fica aqui a apresentação desse meu projeto para a leitura de José Saramago em comemoração ao seu centenário, que aconteceria em novembro de 2022. E fica também o convite, caso você queira me acompanhar nestas leituras, deixarei aqui no box de descrição o meu cronograma para as próximas leituras e farei as atualizações necessárias conforme for adquirindo os livros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se ainda não é um inscrito no canal, te convido para se inscrever. E se já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. Até o próximo vídeo. Tchau!